As vantagens de ser invisível. Escrito por Stephen Chbosky. 11 de maio de 1992. Querido amigo, passei muito tempo com Patrick naquela fase. Eu não disse muita coisa. Só ouvia e concordava, porque Patrick precisava falar. Mas não como era com Mary Elizabeth. Isso era diferente. Começou no sábado de manhã, depois do show. Eu estava na minha cama, tentando conceber por que às vezes você acorda e volta a dormir e outras vezes não consegue. Então minha mãe bateu na porta. Seu amigo Patrick está no telefone. Então eu me levantei e espantei o sono. Alô? Vista-se. Estou a caminho. Clique. Foi isso. Eu tinha muito trabalho para fazer, porque o final do ano letivo estava se aproximando, mas parecia que íamos ter algum tipo de aventura, então me vesti. Patrick encostou o carro 10 minutos depois. Estava usando as mesmas roupas da noite anterior, não tinha se barbeado nem nada. Acho que ele nem mesmo dormiu. Estava acordado à base de café, cigarros e mini-tins, que são pequenos comprimidos que você pode comprar nas lojas de conveniência. Eles mantêm você desperto. Não são ilegais nem nada, mas dão muita sede em você. Então entrei no carro de Patrick, que estava cheio de fumaça de cigarro. Ele me ofereceu um, mas eu disse que não ia fumar na frente da minha casa. Seus pais não sabem que você fuma? Não. Acha que devem saber? Acho que não. Então saímos com o carro. Acelerado. A princípio Patrick não falou muito. Apenas ouvia a música no toca-fitas. Depois que a segunda canção começou, perguntei a ele se era a fita que eu tinha gravado de Amigo Oculto. Estou ouvindo isso a noite toda. Patrick deu aquele sorriso que cobria todo o rosto. Foi um sorriso doentio. Cansado e meio atordoado. Ele aumentou o volume. E acelerou o carro. Vou te contar uma coisa, Charlie. Estou me sentindo bem. Sabe o que quero dizer? Realmente bem. Como se estivesse livre ou coisa parecida. Como se não tivesse de fingir mais. Estou indo para a faculdade, não é? Lá será diferente. Você está me entendendo? Sabe o que quero dizer? Realmente bem. Como se estivesse livre ou coisa parecida. Como se não tivesse de fingir mais. Estou indo para a faculdade, não é? Lá será diferente. Você está me entendendo? Claro, eu disse. Pensei a noite toda sobre o tipo de pôsteres que quero colocar no meu quarto do alojamento. E se terei uma parede de tijolos aparentes. Eu sempre quis uma parede de tijolinhos, para que eu possa pintar nela. Tá me entendendo? Desta vez eu só assenti, porque ele não estava esperando um, é claro. As coisas vão ser diferentes lá. Tem de ser. Elas serão, eu disse. Você acha mesmo isso? É claro. Obrigado, Charlie. E foi assim o dia todo. Fomos ver um filme. E comemos pizza. E sempre que Patrick se sentia cansado, pedia café, e ele engoliu outro mini-fim ou dois. Quando começou a anoitecer, ele me mostrou todos os lugares onde ele e Brad se encontravam. Não falou muito a respeito deles. Ele só olhava. Terminamos no campo de golfe. Sentamos no gramado 18, que era bem no alto da colina, e vimos o sol desaparecer. Patrick tinha comprado uma garrafa de vinho tinto com a carteira de identidade falsificada e a passávamos de um para o outro. Só conversando. Você já ouviu falar de Lily? Perguntou ele. Quem? Lily Miller. Não sei qual era o verdadeiro nome dela, mas era conhecida como Lily. Ela era veterana quando eu era segundanista. Acho que não. Pensei que seu irmão tinha lhe contado. É um clássico. Talvez. Muito bem. Me interrompa se você já conhecer a história. Tudo bem. Então Lily chegou aqui com aquele cara que era protagonista em todas as peças de teatro.
Parker? Isso, Parker. Como você sabe? Minha irmã teve uma queda por ele. Perfeito. Estávamos ficando bem bêbados. Então Parker e Lily chegaram aqui uma noite. E eles estavam tão apaixonados. Ele chegou a interpretar para ela ou coisa assim. Nesse ponto, Patrick estava cuspindo vinho entre as frases e rindo. Nesse ponto, Patrick estava cuspindo vinho entre as frases e rindo muito. Eles tinham uma canção. Algo parecido com Broken Wings, Asas Feridas, da banda Mr. Mister. Não sei bem, mas espero que seja Broken Wings porque assim a história ficaria perfeita. Continue e eu o estimulei. Tá bom. Tá bom. Tomou um gole. Então eles estavam saindo há um bom tempo, e acho que tinham feito sexo antes, mas estavam saindo para uma noite especial. Ela preparou um pequeno piquenique e ele levou um rádio portátil para tocar Broken Wings. Patrick não podia falar nessa música sem rir por uns 10 minutos. Tudo bem. Tudo bem. Desculpe. Então eles fizeram um piquenique com sanduíches e tudo. Eles começaram a se agarrar. O som tocando e eles estavam a ponto de chegar lá quando Parker se tocou que tinha esquecido as camisinhas. Estavam os dois nus nesse gramado. Os dois se queriam. Não tinha camisinha. Então, o que você acha que aconteceu? Não sei. Eles fizeram no estilo cachorrinho com dos sacos de sanduíche. Não. Foi tudo o que eu pude dizer. É. Foi a réplica de Patrick. Meu Deus. Foi minha tréplica. É. Foi a conclusão de Patrick. Depois que conseguimos parar de rir e desperdiçarmos a maior parte do vinho cuspindo, ele se virou para mim. E sabe da melhor parte? O quê? Ela era a oradora da turma. E todo mundo sabia disso quando ela se ergueu para fazer o discurso. Não há nada como a respiração profunda depois de dar uma gargalhada. Nada no mundo se compara à barriga dolorida pelas razões certas. E essa era ótima. Então Patrick e eu trocamos histórias que conhecíamos. Tinha um cara chamado Belry que costumava fazer pipas nas aulas de arte. Então, depois da escola, ele colocava bombinhas na pipa e as soltava, e elas explodiam. Agora ele está estudando para ser controlador de tráfego aéreo. História de Patrick contada por Sam. E tinha aquele garoto chamado Chip, que gastou todo o dinheiro da mesada, do Natal e dos aniversários para comprar um equipamento de dedetização, e batia de porta em porta perguntando se queriam que ele exterminasse os insetos. E tinha aquele garoto chamado Chip, que gastou todo o dinheiro da mesada, do Natal e dos aniversários para comprar um equipamento de dedetização, e batia de porta em porta perguntando se queriam que ele exterminasse os insetos de graça. História minha contada por minha irmã. Tinha um cara chamado Cal Barnes e todo mundo o chamava de CB. E um dia CB ficou tão bêbado numa festa que tentou comer o cachorro do dono da casa. História de Patrick. E tinha um cara que chamavam de Action Jack porque parece que ele foi apanhado se masturbando em uma festa. E em todos os jogos, antes de a partida começar, os garotos batiam palmas e cantavam Action Jack e clap clap clap. Action Jack. História minha contada por meu irmão. Havia outras histórias e outros nomes. Stacy segunda base, que tinha seios já na quarta série e deixava que alguns garotos pegassem neles. Vincent, que tomava ácido e tentou enfiar um sofá na privada. Sheila, que diziam se masturbar com um cachorro quente e tinha de ir para o pronto-socorro. A lista era interminável. No fim, tudo em que pude pensar era que aquelas pessoas deviam se sentir como quando vão para as reuniões de turma. Eu me pergunto se elas ficam encabuladas, e me pergunto se é um pequeno preço a pagar para ser uma lenda. Depois que ficamos um pouco sóbrios com um café e mini teens, Patrick me levou para casa. A fita que gravei para ele tocava um monte de canções de inverno. E Patrick se virou para mim. Obrigado, Charlie. Que é isso? Não, é sério. Pelo refeitório. Tudo bem. Depois disso, ele se calou. Me levou para casa e encostou na entrada de carros.
Demos um abraço de boa noite e, quando eu estava prestes a sair, ele me apertou um pouco mais forte. E moveu o rosto para a frente do meu. E me beijou. Um beijo de verdade. Depois ele se afastou com lentidão. Desculpe. Não, está tudo bem. Mesmo. Desculpe. Não, é sério. Tudo bem. Então ele disse obrigado e me abraçou de novo. E foi me beijar de novo. E eu deixei. Não sei porquê. Ficamos no carro dele por um bom tempo. Não fizemos mais nada além de beijar. E nem nos beijamos por... Ficamos no carro dele por um bom tempo. Não fizemos mais nada além de beijar. E nem nos beijamos por muito tempo. Depois de um tempinho, seus olhos perderam aquele ar enevoado do vinho, ou do café, ou do fato de que ele não dormiu na noite anterior. Depois ele começou a chorar. E depois ele começou a falar de Brett. E eu deixei que falasse. Porque os amigos são para essas coisas. Com amor, Charlie. 17 de maio de 1992. Querido amigo, parece que toda manhã, desde aquela primeira noite, eu acordo lerdo, e minha cabeça dói e não consigo respirar. Patrick e eu temos passado muito tempo juntos. Bebemos muito, na verdade, Patrick bebe e eu só dou uns golinhos. É duro ver um amigo sofrendo tanto. Especialmente quando você nada pode fazer, a não ser estar lá. Queria fazer com que ele parasse de sofrer, mas não posso. Então eu só o acompanho aonde quer que ele queira ir para me mostrar seu mundo. Uma noite Patrick me levou a este parque onde os homens vão para se encontrar. Patrick me disse que, se eu não quiser ser incomodado por ninguém, que eu não devo fazer contato visual. Ele disse que o contato visual é uma forma de você concordar em se agarrar anonimamente. Ninguém fala nada. Eles escolhem um lugar e vão. Depois de algum tempo, Patrick viu alguém de quem gostou. Me perguntou se eu precisava de cigarros. Quando eu disse que não, deu um tapinha no meu ombro e se afastou com outro cara. Eu me sentei em um banco, olhando ao redor. Tudo o que vi foram sombras de pessoas. Algumas no chão. Algumas em uma árvore. Algumas apenas andando. Tudo tão silencioso. Depois de alguns minutos, acendi um cigarro e ouvi alguém sussurrar. Tem um cigarro? Perguntou a voz. Eu me virei e vi um homem na sombra. Claro, eu disse. Estendi um cigarro para o homem. Ele pegou. Tem fogo? Claro, eu disse e lhe risquei um fósforo. Em vez de se inclinar e acender o cigarro, ele protegeu a chama com as mãos, como fazemos quando tem vento. Mas não havia vento. Acho que ele queria tocar minhas mãos, porque, embora estivesse acendendo o cigarro, ele levou mais tempo do que o necessário. Acho que ele queria tocar minhas mãos, porque, embora estivesse acendendo o cigarro, ele levou mais tempo do que o necessário. Talvez ele quisesse ver meu rosto sob a chama do fósforo. Para ver se eu era bonito. Não sei. Ele me parecia familiar. Mas não conseguia me lembrar de quem era. Ele apagou o fósforo. Obrigado. E exalou a fumaça. Tudo bem, eu disse. Se importa se eu me sentar aqui? Perguntou. Não, tudo bem. Ele se sentou. E disse algumas coisas, e era a voz. Eu reconheci a voz. Então acendi outro cigarro e olhei seu rosto novamente, e parecia sério, e foi quando eu me lembrei. Era o cara que fazia o noticiário esportivo da TV. Noite agradável, e ele disse. Não era possível. Acho que consegui concordar com a cabeça, porque ele continuou falando. De esportes. Ficou falando de como o batedor indicado no beisebol era ruim, porque o basquete era um sucesso comercial e que times pareciam promissores no futebol universitário. Ele até falou no nome do meu irmão. Juro. Tudo o que eu disse foi, então, como é estar na televisão? Devo ter feito a coisa errada, porque ele se levantou e se afastou. Foi muito ruim, porque eu queria perguntar se ele achava que meu irmão ia se profissionalizar. Outra noite,
Patrick me levou a um lugar onde vendem poppers, que é uma droga que se inala. Eles não tinham poppers, mas o cara por trás do balcão disse que tinha uma coisa que também era boa. Então Patrick comprou. Era uma lata de aerossol. Nós dois cheiramos e eu juro que pensei que fossemos morrer de ataque cardíaco. Acho que Patrick me levou a quase todo lugar que há para se ir que eu não conheceria de outra forma. Havia aquele karaokê em uma das ruas principais da cidade. E a boate. E aquele banheiro em uma academia. Todos esses lugares. Às vezes, Patrick pegava uns caras. Outras vezes não. Ele disse que era difícil estar seguro. E você nunca sabe. As noites em que ele pegava alguém sempre me deixavam triste. É duro, também, porque Patrick começa cada noite realmente excitado. E sempre dizendo que se sentia livre. E sempre dizendo que se sentia livre. E que esta noite era seu destino. E coisas assim. Mas no fim da noite ele só parecia deprimido. Às vezes, ele falava de Brad. Outras vezes, não. Mas depois de algum tempo a coisa toda não interessava mais a ele e fugia das coisas para olhar o vazio. Então, nesta noite, ele me deixou em casa. Era a noite em que tínhamos ido ao parque onde os homens se encontram. E a noite em que ele viu Brad com um cara. Brad estava envolvido demais no que estava fazendo para perceber nossa presença. Patrick não disse nada. Não fez nada. Só voltou para o carro. E dirigiu em silêncio. No caminho, atirou a garrafa de vinho pela janela. E quebrou ao cair. E desta vez ele não tentou me beijar como tinha feito toda noite. Só agradeceu a mim por ser seu amigo. E foi embora. Com amor, Charlie. 21 de maio de 1992. Querido amigo, o ano letivo está acabando. Temos outro mês, mais ou menos. Mas os veteranos como minha irmã, Sam e Patrick só têm mais 2 semanas. Então eles têm o baile e a formatura, e estão todos ocupados fazendo planos. Mary Elizabeth vai com o namorado, Peter. Minha irmã com Eric. Patrick com Alice. E Craig concordou em ir com Sam desta vez. Eles chegaram a alugar uma limusine e coisa assim. Mas não minha irmã. Ela vai no carro do namorado, que é um Buick. Bill tem estado muito emotivo ultimamente, porque ele pode sentir seu primeiro ano como professor chegar ao fim. Pelo menos foi o que ele me disse. Estava planejando se mudar para Nova York para escrever peças, mas me disse que não acha que realmente queira isso. Ele gosta de lecionar inglês a jovens e acha que talvez possa entrar para o departamento de teatro também, no ano que vem. Acho que ele anda pensando muito nisso, porque não me deu outro livro para ler desde O Estrangeiro. Mas me pediu para assistir a um monte de filmes, e escrever um ensaio sobre o que penso de todos eles. Os filmes eram A Primeira Noite de um Homem, Ensina-me a Viver, Minha Vida de Cachorro, que tinha legendas, Sociedade dos Poetas Mortos e um filme chamado A Incrível Verdade, que foi muito difícil de achar. Os filmes eram A Primeira Noite de um Homem, Ensina-me a Viver, Minha Vida de Cachorro, que tinha legendas, Sociedade dos Poetas Mortos e um filme chamado A Incrível Verdade, que foi muito difícil de achar. Assisti a todos esses filmes em um dia. Foi ótimo. O ensaio foi muito parecido com os últimos trabalhos que escrevi, porque tudo o que Bill me dizia para ler era muito parecido. Exceto a vez em que ele me fez ler Naked Lunch. Aliás, ele me disse que tinha me dado aquele livro porque tinha terminado recentemente com a namorada e estava se sentindo filosófico. Acho que é por isso que ele estava triste naquela tarde em que falou de pé na estrada. Ele se desculpou por sua vida pessoal estar afetando o ensino, e eu aceitei as desculpas, porque não sei mais o que fazer. É estranho pensar em nossos professores como pessoas, mesmo quando se trata de Bill. Acho que desde então ele reatou com a namorada. Estão morando juntos agora. Pelo menos foi o que ele me disse. Então, na escola, Bill me deu o último livro do ano para ler. Chama-se The Fontaine, e é muito grosso. Quando me deu o livro, Bill disse: seja cético a respeito deste aqui.
É um grande livro. Mas procure ser um filtro, e não uma esponja. Às vezes, acho que Bill se esquece de que tenho 16 anos. Mas fico muito feliz com isso. Ainda não comecei a ler porque fiquei muito atrasado nas outras matérias por causa do tempo que passo com Patrick. Mas, se eu puder compensar, vou terminar o primeiro ano com notas, o que me deixa muito feliz. Quase não tiro em matemática, mas o Sr. Caril me disse para parar de perguntar porque todo o tempo é só seguir as fórmulas. Então foi o que fiz. Agora tenho notas perfeitas em minhas provas. Só queria saber o que as fórmulas significam. Sinceramente não tenho a menor ideia. Andei pensando no que escrevi para você antes, porque eu tinha medo de começar no segundo grau. Hoje eu me sinto bem, então me parece divertido. Aliás, Patrick parou de beber naquela noite em que viu Brad no parque. Acho que ele está se sentindo melhor, ele só quer se formar e ir para a faculdade. Vi Brad no castigo na segunda-feira depois que o tinha visto no parque. E ele parecia como sempre estava. Com amor, Charlie. 27 de maio de 1992. E ele parecia como sempre estava. Com amor, Charlie. 27 de maio de 1992. Querido amigo, fiquei lendo De Fontenay nos últimos dias, e é um livro excelente. Estou lendo na capa que a autora nasceu na Rússia e veio para os Estados Unidos quando era jovem. Ela falava mal inglês, mas queria ser escritora. Acho que é uma pessoa admirável, então me sentei e tentei escrever uma história. Ian MacArthur é um companheiro maravilhoso que usa óculos e os usa com deleite. Era a primeira frase. O problema foi que eu não conseguia encontrar a segunda. Depois de limpar meu quarto 3 vezes, decidi deixar Ian em paz por um tempo, porque eu estava começando a ficar chateado com ele. Tenho tido muito tempo para escrever, ler e pensar nas coisas da semana passada, porque todo mundo está ocupado com o baile, a formatura e cronogramas. Sexta-feira que vem é o último dia de aula. E o baile é na terça, o que eu achei estranho, porque pensei que aconteceria em um fim de semana, mas Sam me disse que as escolas não podem fazer seu baile na mesma noite ou não haveria smokings nem restaurantes suficientes para ir. Eu disse que achei tudo muito bem planejado. E então no domingo é a formatura. Todos estão muito animados. Gostaria que estivesse acontecendo comigo. Eu me pergunto como será quando eu estiver no lugar deles. O fato é que eu terei um colega de quarto e comprarei shampoo. Pensei que seria ótimo ir para meu baile de formatura 3 anos depois da Sam. Espero que seja numa sexta-feira. E espero que eu seja o orador da turma na formatura. Espero que meu discurso seja bom. E imagino se Bill vai me ajudar com isso, se não tiver ido para Nova York escrever peças. Ou talvez ele me ajude mesmo que esteja em Nova York escrevendo peças. Acho que seria especialmente legal para ele. Não sei. De Fontenay é um livro muito bom. Espero estar sendo um filtro. Com amor, Charlie. 2 de junho de 1992. Querido amigo, você sabe o que é um trote de final de ano? Estou perguntando se você sabe porque minha irmã disse que é uma tradição em muitas escolas. Este ano, o trote foi o seguinte: alguns veteranos encheram a piscina com cerca de 6.000 garrafas de refrigerante de uva. Não tenho ideia de quem bola essas coisas nem do porquê, exceto que o trote de fim de ano deve significar o fim da escola. O que isso tem a ver com uma piscina de refrigerante de uva está além da minha compreensão, mas fiquei muito feliz por não ter educação física. Na verdade tem sido uma época muito animada, porque todos nós estamos ocupados com o final do ano. Nesta sexta-feira é o último dia de aula para todos os meus amigos e minha irmã. Até as pessoas que acham que é uma piada, como Mary Elizabeth, não conseguem parar de dizer que é uma piada. É muito divertido ver tudo isso. Assim, todos finalmente têm pensado nas faculdades para onde vão no ano que vem. Patrick vai para a Universidade de Washington porque quer ficar perto da música de lá. Ele diz que acha que quer trabalhar em uma gravadora de discos algum dia. Talvez ser publicitário ou alguém que descobre novas bandas.
Sam finalmente decidiu partir cedo para o programa de verão na faculdade de sua preferência. Adoro essa expressão. Faculdade de minha preferência. Faculdade garantida é outra favorita. O caso é que Sam está indo para duas faculdades. A faculdade de preferência e a faculdade garantida. Ela deve começar na faculdade garantida no outono, mas para ir para a faculdade de preferência ela tem de cumprir o programa especial de verão como meu irmão. Está certo. A faculdade é a Penn State, o que é ótimo, porque agora posso visitar meu irmão e Sam em uma só viagem. Não quero pensar em Sam partindo ainda, mas imagino o que aconteceria se ela e meu irmão começassem a namorar, o que é uma idiotice, porque eles não são nada parecidos, e Sam está apaixonada por Craig. Tenho de parar com essas coisas. Minha irmã vai para uma pequena faculdade de ciências humanas no oeste chamada Sarah Lawrence. Ela quase não pôde ir, porque é muito cara, mas então conseguiu uma bolsa de estudos no Rotary Club, ou Moose Lodge, ou coisa parecida, que acho que foi muito generoso com ela. Minha irmã será a segunda da turma. Acho que ela devia ser oradora, mas teve uma nota B quando passou por aquela dificuldade com o ex-namorado. Mary Elizabeth vai para Berkeley. E Alice vai estudar cinema na Universidade de Nova York. Nunca soube que ela gostasse de filmes, mas acho que gosta. Ela os chama de películas. Aliás, eu terminei The Fontaine. Nunca soube que ela gostasse de filmes, mas acho que gosta. Ela os chama de películas. Aliás, eu terminei The Fontaine. Foi uma experiência maravilhosa. É estranho descrever a leitura de um livro como uma experiência maravilhosa, mas foi o que eu senti. É um livro diferente dos outros, porque eu não estava sendo um garoto. E não foi como O Estrangeiro ou Naked Lunch, embora eu ache que foi de certa forma filosófico. Mas não foi como se você tivesse de pesquisar filosofia. Foi mais simples, eu acho, e a melhor parte é que peguei o que a autora escreveu e adaptei à minha vida. Talvez seja isso o que significa ser um filtro. Não tenho certeza. Havia aquela parte em que um personagem, que é um arquiteto, está sentado em um barco com seu melhor amigo, que é magnata da imprensa, e o magnata da imprensa diz que o arquiteto é um homem muito frio. O arquiteto réplica que, se o barco estivesse afundando, e só houvesse espaço para uma pessoa no bote salva-vidas, ele desistiria de sua vida com prazer em favor do magnata. E depois ele diz algo como: eu morreria por você. Mas não viveria por você. Algo assim. Acho que a ideia é que cada pessoa tem de viver para a própria vida e depois escolher compartilhá-la com outra pessoa. Talvez seja isso que faça com que as pessoas participem. Não tenho muita certeza disso. Porque eu não sei se viveria pela Sam, e depois, ela não ia me querer, então talvez seja muito melhor assim. Assim espero. Falei com meu psiquiatra sobre o livro e Bill, e sobre Sam e Patrick, e todas as faculdades, mas ele ficou me fazendo perguntas sobre quando eu era mais novo. O caso é que sinto que estou repetindo as mesmas lembranças para ele. Não sei. Ele diz que é importante. É o que nós veremos. Eu escreveria um pouco mais hoje, mas tenho de decorar as fórmulas de matemática para a prova final na quinta-feira. Deseje-me sorte. Com amor, Charlie.